Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Hoje nós vamos trazer aqui o segundo capítulo desse estudo que nós estamos fazendo sobre a doutrina dos apóstolos. E hoje vamos analisar aqui Atos, no capítulo 5, a partir do versículo 12. Espírito Santo, fala conosco, dai-nos a graça para compreender a Tua palavra e obedecê-la. Senhor, tira de nós tudo aquilo que não é Teu e dai-nos mais de Ti, em nome de Jesus Cristo. Espírito de sabedoria, Espírito do Senhor, Espírito de força, ó Espírito Santo, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Atos capítulo 5, versículo 12 diz: os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo, e os seguidores de Jesus se reuniram no alpendre de Salomão. Ninguém de fora tinha coragem de se juntar ao grupo deles, mas o povo falava muito bem deles. Olha que coisa interessante, gente, que coisa maravilhosa. Esse Deus é um Deus de milagres, mas você precisa entender que para milagres acontecerem, você tem que provocar os milagres. Jesus ensinou como devemos fazer isso. Ele disse que devemos renunciar a nós mesmos, negar a si mesmo, tomar a cruz, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, observe como eu fiz. Jesus, uma certa vez em Cafarnaum, expulsou demônios o dia inteiro, curou enfermos. E ele estava hospedado na casa da sogra de Pedro. Interessante que quando o Senhor Jesus ele foi descansar, porque ele estava em figura humana, a Bíblia diz que alta madrugada ele se levantou cansado e foi para um lugar deserto, aonde ficou ali sozinho orando. Eu fico imaginando quando Pedro, a sogra de Pedro, a esposa de Pedro, os demais da casa ali, cadê Jesus? Trabalhou o dia inteiro impondo as mãos, expulsando demônios, curando enfermos. A Bíblia diz que a cidade inteira foi até a porta da casa de Pedro e Jesus atendeu um por um. Ele estava esgotado fisicamente. Então nós aprendemos que o caminho do milagre é o caminho do sacrifício, é o caminho da renúncia. Você quer revestimento de poder, mas você não faz sacrifício, não jejua. Não é fácil jejuar, não é fácil orar. Orar não é fácil. Ler a Bíblia não é fácil. Então você quer o poder de Deus, o batismo com o Espírito Santo. Você precisa renunciar, seja a fornicação, adultério, seja o cigarro, a bebida. Se você quer o céu, você tem que escolher. Somente o Espírito Santo é o único que pode nos habilitar, nos santificar, para termos acesso à presença do Pai, através do sangue de Jesus Cristo. Amém? Amém, igreja? Não tem como o homem ele encontrar a Deus. Deus é quem busca os homens. Você jamais poderia estar aqui, jamais poderia estar numa igreja, se Jesus não te amasse primeiro.
Deus buscou você lá no sistema do mundo, lá no Egito. E Ele buscou não para você viver uma religião morta, uma vida espiritual morna, fria. Ele te buscou para fazer de você uma labareda de fogo andando na terra, cheia do poder dele para curar pessoas, libertar pessoas e até ressuscitar mortos. Mas nós temos muitas distrações. Todo homem teve distrações. Desde o tempo de Adão e Eva, veja, desde o tempo dos patriarcas, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha os entretenimentos que temos hoje, as oportunidades de passeios, basta ter dinheiro. Não tinha as oportunidades, não tinha Netflix, não tinha Instagram, Facebook, isto ou aquilo, mas havia outras maneiras do homem. Em toda a história da humanidade, Satanás criava entretenimentos, seja o jogo de carta, dominó, seja isto ou aquilo. O homem sempre, muitas das vezes, deu mais tempo àquilo que não merecia tanto tempo. Deu mais valor àquilo que não merecia nenhum valor. Deu prioridade a coisas erradas e lutou guerras que não deveriam ser lutadas. Batalhas que não deveriam, sabe, você gastar ou perder seu tempo, gastar sua energia. Satanás quer distrair cada um de nós. Distrações, para que você não foque. Se você focar no céu, você receberá a fé perfeita. Se você focar no céu, você vai ter uma fé inabalável. Mas ele quer que você foque na dívida, no problema com este ou aquele que falou mal de você, aquele que te deseja o mal, aquele que fez uma bruxaria, esta ou aquela. Se você focar no céu, quem diz que você não vai dar certo, vai viver para ver a glória de Deus na tua vida, na tua história. Sim! É por isso que às vezes Deus permite os inimigos perto. Você quer que o inimigo vá para longe, o inimigo fica perto. Porque, como diz aquela canção, quem não te ajudou no deserto, quando vê a glória de Deus na tua vida, a mão de Deus na tua vida, vai dizer: poxa, por que eu falei mal desse ou daquele? Por que eu não apoiei ela? Por que eu falei mal dela? Por que eu fiz isso ou aquilo? Veja agora como que está a vida dessa pessoa. Por isso que a Bíblia diz, na doutrina dos apóstolos de Jesus, que nós devemos abençoar quem fala mal de nós, abençoar quem nos persegue, não amaldiçoar. Não deixe a fonte de bênçãos que sai através da sua boca se contaminar com palavras amargas, com amargura. Amém, igreja? Sempre vão falar mal de mim ou de você. Você não vai agradar todo mundo. Mas a Bíblia diz que os apóstolos, olha que coisa linda, gente. Os apóstolos, interessante, que não diz aqui que era Jesus, não. É claro, é o Espírito Santo através dos apóstolos. Mas diz, os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas. Esse Jesus mudou, gente? Tá velhinho, gagá, fraquinho. O Espírito Santo mudou? Ele é o mesmo? Então ele está disponível. Agora nós temos que trilhar na doutrina, nos ensinamentos. A palavra doutrina é ensinamento. Ensinamento de Jesus, ensinamento dos apóstolos. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo. E os seguidores de Jesus se reuniam, não ficavam, fiquem em casa, se reuniam. Sabe que eles andavam de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, procurando Jesus, procurando os apóstolos.
Eles andavam como se fosse, olha, a pé. Hoje tem Uber, tem ônibus, tem avião, tem carro, moto. Eles andavam como se fosse de João Pessoa para Recife, a pé, pelo deserto da Judeia, levando os doentes, para que pelo menos se a sombra de Pedro se projetasse em alguns deles, eles eram curados. Aleluia. Eu vou na igreja aqui mais pertinho, que é mais facinho. Deve ter um pastorzinho, um profetinho, sabe? Vou receber ali, que não demore muito o culto, porque eu tenho tanta coisa para fazer. Ou você, sabe, leva a sério, realmente, sabe? Ou você pega de brabo, porque o reino de Deus é conquistado por esforço, diz a palavra. O caminho do milagre sempre foi o caminho do sacrifício. Abraão é o pai da fé. Deus disse: Abraão, como é o nome do teu filho? Isaque. Felicidade. Pega essa tua felicidade, sacrifica ela para mim no Monte Moriá. Sacrifício, igreja. Deus, Ele vai. Deus, por que minha vida não muda? Levanta de madrugada para orar, até o céu descer. Começa a fazer jejum e oração. Começa a disciplinar o teu corpo. Não faça da comida, do alimento, o seu Deus, mas discipline o seu corpo. Uma vez por semana, 2 vezes por semana. Jejum e foco. Não deixe sua mente voar para lá e para cá. Foco, leia a palavra, medite e comece a profetizar. Esse milagre já aconteceu. No lugar de você dizer: minha dor, minha doença, essa dívida está ruim para todo mundo. Essa é a linguagem do mundo, do sistema do mundo. O mundo está em crise. Você vai dizer: está ruim para todo mundo, mas não há crise no céu. A minha empresa vai vender, vai bombar, eu vou arrebentar, eu vou avançar, porque eu tenho muita responsabilidade. Eu tenho responsabilidade com a obra, eu tenho responsabilidade em ajudar os pobres. Em nome de Jesus, eu vou vencer. Amém. Aquele juiz não assinou, é a pandemia, não sei o que. Deus é Deus de milagres. Você precisa provocar um milagre. Eu vou compartilhar uma coisa para vocês. Logo quando eu comecei o ministério, eu fui auxiliar, eu estudava e auxiliava. Era um pastor auxiliar, um pastor em Maranguape 2. Ninguém sabia disso. Mas quando a igreja, eu trabalhava o dia inteiro. Quando fechava a igreja e já era tarde da noite, eu saía andando de Maranguape 2, naquela estrada escura, não é como é hoje. Eu tinha 19 anos de idade e eu estava andando em jejum para Maria Farinha, para orar pelo povo de Deus, orar para Deus curar doenças incuráveis e prosperar aquele empresário fiel na igreja, dizimista. Aquele que não prosperava, os demônios atacavam, e eu ia andando, ninguém sabia, e os milagres começavam a fluir. Pessoas paralisadas eram curadas, pessoas que tinham derrame, um lado morto do corpo. Uma vez eu lembro de 2 senhoras: pastor, chegamos aqui carregadas, o meu lado esquerdo não funcionava. E essa senhora também, eu não a conhecia aqui na igreja. Ela também tinha um lado morto do corpo dela, também não funcionava. E nós duas fomos curadas. Eu falei: mas nós nem oramos por cura ainda. Ninguém sabia. Mas eu estava ali no deserto, sozinho, sem carro, sem dinheiro. Andava de Maranguape 2 para Maria Farinha.
na praia escura, dizendo: Deus, eu quero o poder dos apóstolos. Deus, eu quero o poder do Espírito Santo. Deus, eu não quero que a igreja, que o povo venha e saia do mesmo jeito. Eu quero milagres, eu quero glória para o teu nome, Deus. O caminho do milagre é o caminho do sacrifício pessoal. Sua renúncia ao pecado, sua renúncia à sua carne, sua renúncia. Renunciar à carne não é fácil. Renunciar os pensamentos não é fácil. Renunciar a sentimentos não é fácil. Mas se você quer que Deus venha fazer uma explosão de milagres na sua vida, comece a dizer: Espírito Santo, me mostra. Como diz lá a palavra do Senhor, falamos quinta-feira, uma pergunta em Mateus 6:28. O que devemos fazer, Senhor, para realizar as obras que Deus requer? Os discípulos perguntaram a Jesus: Jesus, o que devemos fazer para realizar as obras que o Senhor quer, que Deus quer? Essa é a pergunta daquele que quer viver o sobrenatural. Mas se você veio apenas: Senhor, me dê o dinheiro para pagar essa dívida, resolva meu problema rapidinho aí, minha vida sentimental, Deus vai te dar? Ele dá, Ele prospera, Ele cura, Ele liberta. Mas não é só isso que Ele quer. Ele quer que você ande no sobrenatural, que você veja milagre todo dia da tua vida, porque um dia você vai vê-lo face a face. Um dia você vai receber um corpo que vai voar, que vai passar por paredes. Um dia você vai receber um corpo e vai ver toda a realidade do mundo espiritual. Mas Deus quer que você já comece a andar no sobrenatural agora. Então, os apóstolos faziam, e eles se reuniam. Ninguém de fora tinha coragem de se juntar a eles, ao grupo deles, mas o povo falava muito bem deles. Uma multidão de homens e mulheres também creu no Senhor e veio aumentar ainda mais o grupo, por causa dos milagres que os apóstolos faziam. As pessoas punham os doentes nas ruas, em camas e esteiras. Faziam isso para que quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra, cobrisse alguns deles. Agora repare aqui: multidões vinham das cidades vizinhas. Geralmente o povo de perto não valoriza muito não, né? Mas vinham das cidades vizinhas multidões. Interessante. Será que aqueles vizinhos de Pedro, da casa de Pedro, será que procuravam Pedro? Aquele é Pedro, lá em Nazaré. Aqui, peraí. Aquele ali não é o filho de Maria e de José, não é Jesus? Geralmente os de perto não valorizam não. Deus te chamou. Enquanto você estiver nesse mundo, o caminho da vitória é o caminho da renúncia, é o caminho da abnegação, é o caminho do sacrifício. Amém? Olha o que diz aqui, olha que coisa interessante. Multidões vinham das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo seus doentes, e os que eram dominados por espíritos maus, demônios, manifestavam com demônios. E todos eram o quê? Curados. Amém? Todos eram curados. Agora repare, a religião não gosta disso. A religião é cheia de mimimi, blá blá blá. Não pode isso, não pode cear, não pode isso, não pode. A religião, olha, é uma desgraça. Porque o religioso, ele é invejoso, perseguidor, ele fala mal do outro, ele é fofoqueiro. O fanático religioso é perigoso, rapaz. Ele é acusador, ele quer tomar o emprego do diabo. O diabo é acusador, ele quer tomar o lugar, sabe, do capiroto, rapaz. Então, os sacerdotes aqui, religiosos, não é? Então, grandes, olha o grande, muito cuidado com isso. Outra coisa que impede avivamento e milagre
é o homem não se esvaziar de si, é a mulher não se esvaziar de si, se achar muito importante, o grande. Eu sou o grande pastor, o pastor presidente. Eu não gosto nem que me chame de pastor. Quem é o presidente dessa igreja? Meu Deus do céu, o pastor da igreja é Jesus. Aquele ureúda ali, aquele comedor de cuscuz ali, ele está como pastor, ele não é. Ele está ali como pastor, pastor é Jesus, amém? Amém? Ó, o pastor presidente chegou. Cadê a minha cadeira cativa? Cadê minha poltrona? O pastor presidente. Senhoras e senhores, com vocês, o pastor internacional, diretamente da África, pastor Agarra, entra. A paz do Senhor, meus irmãos. Até muita voz. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. O grande sacerdote. Olha, rapaz, o homem é importante demais, viu? Esse é o problema. Se Jesus der poder para curar um resfriado,